Módulo 1, aula 4, corpos rígidos e caixas. Para compreender corpos rígidos, o autor enumera algumas características associadas a este conceito: retilinearidade, planicidade, paralelismo, ângulos retos, simetria, circularidade, congruência e reprodução. Para cada uma dessas características, o autor apresenta exemplos. Uma atividade interessante é identificarmos os exemplos dados e comentar sobre cada um deles. A partir deste entendimento, o texto nos leva a concluir a diferença entre a associação dos objetos mentais citados na caracterização dos corpos rígidos com objetos geométricos de uma maneira mais simples e nítida do que com objetos não geométricos do mundo em que se vive. A educação geométrica escolar foi concebida como formadora de conceitos e, por este motivo, se afastou de uma constituição geométrica que se ampare nos objetos mentais, deixando à psicologia e à teoria educacional a tarefa de estudá-los. Freudenthal enfatiza que seus exemplos de contexto geométrico são constituídos a partir de corpos no espaço, que são as primeiras e principais coisas que visualizamos no mundo. As relações entre esses corpos se efetuam naturalmente de acordo com as necessidades humanas e se estendem a todo o espaço. A formação de grupos de semelhança entre essas relações pertencem a uma geometria matematizada, distante deste movimento original, adequando-se ao conceito inaugurado pelo programa Erlanger. O autor ainda esclarece que não é de todo errônea a associação de corpos rígidos ao conceito de grupo de semelhança no programa Erlanger, mas que prefere pensar outras opções, como é o caso do mundo das caixas que utilizou como exemplo. Caixas são objetos geométricos que apresentam 8 vértices e 12 arestas, como caixas, armários, quartos, livros, etc. Apresentam comprimentos bem determinados. Podem também ter adicionadas diagonais dos lados e as espaciais, ter seus vértices numerados, arestas orientadas ou ainda outras variações. Nenhuma dessas variações em sua estrutura alteram as conclusões da reflexão oferecida no texto. Pode-se transformar uma caixa em outra por meio de relações tais como dilatações, rotações, translações. Essas relações, entretanto, não podem ser estendidas a todo o espaço como um todo, já que para algumas figuras a transformação poderá resultar em uma figura que não respeita a boxness. Dessa forma, o texto nos conduz à conclusão de que a extensão de relações entre corpos geométricos ao espaço, como um todo, pode levar a conclusões falsas. A extensão, portanto, das relações estudadas no programa Erlanger ao estudo do espaço euclidiano tomado em sua totalidade pode acarretar enganos graves. A constituição de grupos de semelhança precisa ter critério ao ser estendida a outros mundos. Da mesma maneira como foi exemplificado o mundo das caixas, o autor sugere o mundo de rolos ou cilindros, o mundo de chapéus de burro ou cones e o mundo dos telhados pontiagudos ou pirâmides quadradas e assim por diante. Além da proposta de examinar os exemplos de Freudenthal, vamos fazer mais algumas provocações para serem respondidas em nosso fórum. Após a leitura do texto desta aula, o que vocês entendem de corpos rígidos? De que maneira podemos exemplificar esta compreensão com o conteúdo estudado sobre caixas e outros mundos? Estamos encerrando aqui o nosso módulo 1, onde nós tivemos a aula 1, o que é geometria, a aula 2, o espaço, a aula 3, objeto mental
e a aula 4, corpos rígidos e caixas. Vamos receber considerações sobre esse módulo no mesmo fórum da aula 4. Além dos comentários sobre os exemplos de Freudenthal e as respostas às nossas provocações, e também os comentários sobre o módulo 1, registre ainda neste mesmo fórum alguma dúvida que você queira que respondamos em nossa transmissão pelo YouTube no dia 8 de junho. E agora, muita atenção! Já deixamos na plataforma a atividade final do módulo 1, que é a seguinte: construa um texto relacionando os temas e conteúdos das aulas deste módulo. Será indicado na plataforma Moodle o local para você postar sua atividade. Fiquem atentos ao prazo indicado e bons estudos. Bom, encerrado o módulo 1, vamos introduzir então o módulo 2, que é composto pelas seguintes aulas. A aula 1, que fala de reprodução em geometria. A aula 2, o que é estudar geometria. A aula 3, material concreto e outras experiências. E a aula 4, sobre dedutividade e axiomática. E para encerrar, vamos adiantando a atividade final do nosso curso. Essa atividade vocês terão, então, mais algum tempo para desenvolver e também um novo prazo para postar. Ela consiste no seguinte: desenvolver um planejamento para um curso de geometria direcionado à série de sua escolha, dentre as possibilidades do ensino fundamental e médio, utilizando para isso o conteúdo estudado nesse curso. Complemente seu trabalho com as justificativas teóricas correspondentes. Se desejar, crie um blog para publicá-lo e informe o endereço para nós. Você poderá também aplicar partes de seu curso a turmas com quem esteja trabalhando e registrar nesse blog sua experiência, inclusive com fotos da atividade aplicada. Na época apropriada, nós colocaremos na plataforma o local aonde você deverá postar a sua atividade ou indicar o endereço do seu blog. Bons estudos e até nosso encontro do dia 8 de junho.